Oi, segundo ano. Hoje a gente vai continuar fazendo exercícios de matemática, tá? A gente vai trabalhar com cálculos e com antecessor e sucessor, que é o número que vem antes e depois. Vocês lembram, né? Abre aí o livro 3, página 133 até 136. A gente vai fazer alguns exercícios juntos e depois vocês vão fazer os exercícios individualmente, combinado? Então vamos lá. Bom, primeira atividade que a gente vai fazer, ela envolve o cálculo mental. É a capacidade da gente desenvolver cálculos sem fazer uso de recursos ou algoritmos. É quando a gente encontra o resultado calculando mentalmente. Bom, como que a gente fala assim, tia, o que é calculando mentalmente? É quando a gente calcula só na nossa mente. A gente não escreve no papel, a gente não usa o celular, a calculadora, a gente não pede ajuda. Essa forma de fazer cálculo, ela é prática para situações, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa na cantina e você precisa saber rápido qual é o troco. A gente usa muito para números pequenos ou números exatos, tá? Mas o cálculo mental, ele é desenvolvido com o tempo. A gente vai praticar um pouquinho agora, tá? Usando atividades que tem aí, atividade 1, na página 133. Você já assistiu alguma apresentação de mágica? O mágico realiza seus truques com muita agilidade. Mas se você usar o sentido da visão para desvendar os seus muitos truques, por falar em mágica, você já ouviu falar em quadrado mágico? Trata-se de uma tabela com linhas e colunas, na qual se colocam números naturais que, quando adicionados na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, sempre resultam o mesmo número. Chamaremos de soma mágica. De acordo com essas informações e com a tabela apresentada a seguir, faça o que se pede. Eu vou mostrar para vocês uma tabela mágica. É uma tabela que tem 9 números e quando a gente faz a soma dos números, seja na linha em pé, seja na linha deitada, ou seja na diagonal, que é aquela linha assim de ladinho, a gente encontra o mesmo resultado quando a gente faz uma adição. É bem interessante, vamos ver. Bom, esse daqui, ó, é o quadro mágico. Se a gente contar esse número, mais esse número, mais esse número, vai dar um resultado. Se a gente contar esse, mais esse, mais esse, vai dar o mesmo resultado. E se a gente contar esse, mais esse, mais esse, vai dar também o mesmo resultado. Então, vamos tentar. Calcule a soma dos números em cada linha. Ó, cada linha deitada, tá? Quando a gente fala em linha, a gente está falando na horizontal. É só você lembrar da linha do seu caderno. A linha do seu caderno é deitada. Então, vamos somar em cada uma das linhas quanto a gente tem, usando esses números aqui. E a gente vai fazer o cálculo mental. A gente não pode usar papel, a gente não pode escrever, a gente vai só pensar nos números, tá? É só a gente fazer com calma e devagar. Começa pelo número maior, tá? Por exemplo, aqui, 4 mais 9 mais 2. Vou pegar um número maior, 9. 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 2, 13, 14, 15. Pronto, eu fiz o cálculo na minha cabeça. Eu falei para vocês poderem me acompanhar, mas eu não usei nenhum tipo de papel, eu não usei nenhum tipo de material, eu apenas contei na minha cabeça os números, tá? Agora a gente vai ver na linha de baixo. 7 mais 5 mais 3. Começa pelo número maior, que é mais fácil. 7 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 3, 12, 13, 14, 15. Muito bem, eu fiz o cálculo mental e encontrei 15 também. E a última, vamos fazer exatamente igual, tá? Mas você vai fazer aí na sua cabeça e eu vou fazer aqui na minha. Começa pelo número maior, 8, mais 6. Encontrei o resultado, mais um. Deu 15. O seu também?
Então, a soma de cada linha deu 15. Muito bem. Agora, a soma dos números em cada coluna. A gente vai somar aqui, ó, em pé, tá? Coluna, a gente pensa em uma pilastra, tá? Pensa em uma porta na vertical, em pé, uma coluna. Bom, a gente vai começar também pelo número maior, 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Mais 3, 13, 14, 15. Também deu 15. Agora, 9 mais 5 mais 1. Essa a gente pode fazer 9 mais 1, 10. 10 mais 5, 15. Bem fácil, né? Também deu 15. E a última, quem adivinha quanto vai dar? Bom, aqui já tinha uma dica, né? Porque já tinha falado pra gente que na horizontal, na vertical, na diagonal, sempre ia dar o mesmo resultado. Então, a gente já sabe que o resultado da coluna também é 15. E na diagonal, a mesma coisa. 9, 8 com mais 5, 13. 13 com mais 2, 15. Ok? Aqui também, ó. 6 com mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Muito bem. Então, qual foi o resultado que você encontrou em todas as operações? 15. Encontramos o resultado 15 em todas as operações. É bem interessante, né? Foram só continhas demais e só continhas pequenininhas que a gente faz mentalmente. É só a gente pensar nos números, tá? Na página 134, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer resolvendo aí um probleminha. Lembrem, só pode cálculo mental. Marina tem uma coleção de 10 adesivos e Sofia de 30. Quantos adesivos elas têm juntas? 10 adesivos mais 30 adesivos. Começa pelo 30. 30 mais 10, 40. É só a gente fazer o cálculo mentalmente, tá? No carrinho da feira, Dona Clarice da Dona Clarice havia uma dúzia de laranjas. Uma dúzia são 12, muito bem. Uma dúzia, 12, mais uma dezena, 10. Uma dúzia mais uma dezena, 12 mais 10. Quanto que é 12 mais 10? Conta aí na sua cabeça. Mentalmente, hein? 12 mais 10. 22. Será que você acertou? Bom, na letra C, Márcia tem em sua biblioteca 2 dezenas de livro. 2 dezenas é igual a 20, né? 10, 20. 2 dezenas. E meia dúzia de livros de história. Meia dúzia é metade de 12. Metade de 12 a gente também já viu que são 6. Então, a gente tem 20 mais 6, 26. Ok? Patrícia comprou uma dezena de maçãs. Uma dezena é igual a 10. Uma dezena de maçãs mais meia dúzia de laranjas. Meia dúzia, metade de 12. Se eu tenho 10 mais metade de 12, eu tenho 10 mais 6. 10 mais 6 é igual a 16. 16 mais 4, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o resultado correto é a letra B, 20. É só colocar aí no livro de vocês, tá? É interessante que a gente tente trabalhar essas continhas usando só o cálculo mental, porque a proposta é essa. Mas no seu dia a dia, não tem problema se você precisar usar uma folhinha de rascunho para fazer o cálculo, tá? Fica tranquilo. Se você estiver também fazendo alguma atividade que seja do seu dia a dia particular, você também pode usar algum recurso para te ajudar, mas, de maneira geral, você utiliza o método de fazer continha que você sabe melhor, tá? Você não precisa se sentir obrigado a fazer o cálculo mental. A gente só quer que você perceba que essa é uma maneira diferente de você fazer cálculos, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar na página 136, o antecessor e o sucessor, tá? No primeiro quadrinho, tem uma atividade lá, número 1, que ela considera aí os dias da semana. Então, a gente não vai fazer ela,
porque eu não sei que dia que você está assistindo essa aula. Você pode assistir hoje, sexta-feira, que é o dia que eu estou colocando essa aula para vocês, ou você pode deixar para fazer ela no final de semana, então isso vai mudar a resposta. Aí eu deixei para cada um fazer o seu. E agora a gente vai fazer essa daqui, a número 2, e ela diz assim: o número 9 é o antecessor do número. Antecessor é o que vem antes. O número 9 vem antes do número 10. Muito bem. O 49 é o sucessor do número. Sucessor é porque ele vem depois. O 49 vem depois de qual número? Vem depois do 48, ok? Agora, o número que indica o sucessor de uma centena. Bom, a gente precisa primeiro lembrar que uma centena é igual a 100. Então, o sucessor é o que vem depois, tá? Quem é o sucessor do 100? Depois do 100 é o 101, letra C. É só marcar um X aí no seu livro, tá bom? Na página 135 tem a tarefa de casa, que você vai fazer um trabalho de estimativa. E como é que funciona esse trabalho? Você vai observar objetos e adivinhar, tá? Uma estimativa é você adivinhar, você olhando para aquele tamanho do copo e olhando para o tamanho da garrafa. Quantos copos você acha que cabem dentro da garrafa? É só você imaginar, pensar, olhar, ver assim qual é o tamanho da garrafa do copo e você faz essa estimativa aí. Depois que você colocou a estimativa, você vai, pega o copo e enche a garrafa para você descobrir a verdade, para você descobrir a contagem exata, tá bom? É só um trabalho prático e bem divertido, vale a pena fazer. E no exercício proposto, você vai fazer a mesma coisa, fazer a estimativa do preço de algum produto, quanto você acha que aquele produto custa, vai colocar a estimativa e depois você vai ver o preço real. Você pode pedir ao seu responsável a informação, porque provavelmente seu responsável sabe quanto custam esses produtos, ou você pode pesquisar na internet também o preço desses produtos, tá? É só para a gente trabalhar mesmo a ideia de estimativa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.